Dudu no Atlético, será? Hora de trazer um pouco de contexto, de bastidores e de opinião sobre essa história. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar, mais um vídeo para a gente comentar o assunto do momento aqui, né? Hoje, quarta-feira, né, dia 30 de abril de 2025, o assunto foi, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade de o Dudu, atacante, 33 anos, trocar de clube diretamente de um rival para o outro, ou seja, sair do Cruzeiro e ir para o Atlético. É uma possibilidade que ainda depende de muita coisa, a gente vai explicar aqui, mas que sim, existe. A gente está fazendo esse vídeo aqui para trazer algumas informações, alguns detalhes e bastidores sobre essa história e depois, no final, opinar, beleza? Então, esse vai ser um vídeo em que, mais uma vez, vou deixar muito claro o que é informação e o que é opinião, porque isso é sempre muito importante. Antes, peço aquela moral de sempre, se inscreva no canal, deixa o like no conteúdo. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol mais barato de Minas Gerais. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos, e Confiax, tudo que você precisa para viver em paz, seguro de verdade, é Confiax. Primeiro vamos lá contextualizar a situação do Dudu no Cruzeiro, né? Atleta de 33 anos, tem contrato por lá até o fim de 2027, ou seja, tem 2 anos e meio de contrato ainda com o Cruzeiro, com o nosso rival, e eu não vou contextualizar desde lá atrás, porque todo mundo lembra a história. Ele era titular no início da temporada, depois se desentendeu com o Leonardo Jardim, foi para o banco, desde então tem entrado mal, acabou sendo afastado, ficou fora de jogo aí por causa daquela declaração que ele deu, que não entendeu por que foi para o banco, tudo isso a gente lembra, né? A partir do momento que o próprio Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, fez um gesto lá para os torcedores do Cruzeiro em Uberlândia, falando que ele ia embora, etc., ficou um clima insustentável, marcaram uma reunião que aconteceu hoje em Belo Horizonte, do André Cury, representante do Dudu, um dos principais agentes aí de atletas no Brasil, com a diretoria do Cruzeiro para resolver ou tentar resolver essa situação, né? Eu vou mencionar no final aqui dessa parte de Cruzeiro de onde a gente tirou essas informações para dar os créditos bonitinho para quem cobre o time do lado de lá da Lagoa, né? Houve essa reunião entre o Cruzeiro e o Cury, representante do Dudu, e pelo o que os portais noticiaram, vou citar de uma vez, Itatiaia, GE e o Central da Toca, do meu amigo Samuel Venâncio, que faz um trabalho muito legal aí, completo, cobrindo o Cruzeiro, noticiaram que não houve acordo nessa reunião, que o André Cury teria pedido nessa reunião a metade do valor que hoje é o valor dessa multa rescisória. Contrato muito longo, a multa rescisória hoje é de 60 milhões de reais, o Cury teria dito na reunião que a partir de 30 milhões ele liberaria, ou seja, o Cruzeiro paga metade do valor da multa, rescinde normal, amigavelmente, e o atleta escolhe o seu futuro. Então, essa é a situação que foi proposta ali na reunião pelo lado do representante do Dudu. O Cruzeiro não aceitou, portanto, não chegaram a um acordo. A partir daí, o atleta foi reintegrado aos treinos. Não significa, e todo mundo que eu mencionei aqui noticia isso, que não significa que o Dudu volta aos jogos, que ele vai jogar o próximo jogo do Cruzeiro. Isso ainda é uma incógnita, mas ele foi reintegrado, voltou a treinar com os companheiros no CT do nosso rival. Então o que existe de Cruzeiro neste momento é isso. A primeira reunião para tentar resolver uma possível rescisão com o Dudu não teve essa rescisão como resultado final, vamos dizer assim, dessa primeira conversa. Agora vamos lá sobre o Atlético, né? Obviamente, gente, enquanto o Dudu não resolver a situação dele no Cruzeiro, não existe a menor possibilidade de o Atlético negociar com o atleta. Só existe a chance do Dudu vir para o Atlético caso ele rescinda o contrato, passe a ser um jogador livre no mercado e opte, entre as opções que ele vai ter na mão ali, por fechar com o Atlético. Isso é muito claro para todo mundo. Então vamos sinalizar aqui o que existe de fato de Atlético, ou de interesse do Atlético nessa história, né? O André Cury, como eu falei, um dos principais agentes aí do futebol brasileiro, é claro que quando ele tem um atleta do tamanho do Dudu, da relevância do Dudu, em imbróglio com o clube atual do jogador, ele começa a fazer contatos com clubes brasileiros. Então sim, o Cury ofereceu o jogador a vários clubes do futebol brasileiro, e sim, o Atlético foi um dos clubes que manifestaram interesse. O Atlético tem interesse na contratação do Dudu, caso o atleta rescinda o contrato com o Cruzeiro. E por que tem interesse? Passa muito pelo Cuca. Assim como o Leonardo Jardim, treinador do rival, hoje tem um poder enorme no futebol do Cruzeiro, toma decisões que vão além ali do treinador, o Cuca também
sempre teve essa característica de ser também um cara que participa ativamente de montagem de elenco, de contratação. A gente sabe que o Cuca pega o telefone e liga para os jogadores que estão, né, em negociação com o Atlético ou possíveis reforços do Atlético, e isso aconteceu com o Dudu. O Cuca conversou com o Dudu, informação que a gente apurou, e um detalhe curioso dessa história que a gente pode trazer aqui é que a ideia do Cuca, caso o Dudu venha para o Atlético, é utilizar o jogador por dentro, como um meio-campista, como um armador e não como um ponta. A gente sabe que o Dudu jogou no Palmeiras basicamente sempre como um jogador de lado de campo, de ataque, faz os dois lados, lado direito, lado esquerdo. Foi campeão brasileiro com o Cuca em 2016, eles têm boa relação, inclusive o Cuca foi elogiado pelo Dudu, até depois da saída dele, Cuca, do Palmeiras. O Dudu deu declarações falando que gostava da forma que o time jogava lá naquela ocasião, claro que já tem muito tempo, mas a relação é boa. O Cuca conversou com o Dudu e caso o Dudu rescinda contrato com o Cruzeiro, o Atlético vai sim tentar a contratação desse jogador. É o que a gente tem até este momento, até rescindir com o Cruzeiro. É impossível avançar qualquer coisa em relação à informação, porque, obviamente, o atleta está no Cruzeiro e pode permanecer. Ele tem contrato com o clube por mais 2 anos e meio, mas caso rescinda, essa possibilidade existe sim, porque é o interesse do Dudu, do Cuca, melhor dizendo, trazer o Dudu para que eles trabalhem juntos mais uma vez. Agora vamos começar a trazer alguns contextos assim que justificariam ou ajudariam a explicar, vamos dizer assim, uma possível contratação caso ela aconteça, tá? Eu vou dar uma opinião de uma forma mais objetiva no final desse vídeo, mas tem alguns contextos importantes, né? Primeiro, vamos lembrar, assim, de tudo que vem acontecendo, né? O Dudu, ele foi um jogador muito vitorioso no Palmeiras, depois teve aquele imbróglio lá com o Abel, com a própria Leila, saiu pela porta dos fundos, saiu obrigado do Palmeiras e foi pro Cruzeiro. É importante dizer que o Dudu, não é que ele tá mal desde que ele chegou ao Cruzeiro, amassando a bola, ele fez um bom Campeonato Mineiro, me lembro do clássico, né? No dia 9 de fevereiro, que depois que o Atlético teve um jogador a mais, né, passou a ter um jogador a mais com a expulsão do Gabriel, o Dudu foi, sem dúvida nenhuma, a única válvula de escape do Cruzeiro, vamos dizer assim, né? Quando o Cruzeiro criava alguma coisa, era através do Dudu. Depois, de fato, que ele vai pro banco, aí começa a jogar muito mal. Tem uma parcela da torcida do Cruzeiro que, inclusive, defende que o Dudu, né, tá de sacanagem, pra gente falar no português bem claro aqui, ou seja, que ele não tá querendo jogar por causa dessa rixa aí com o Leonardo Jardim, mas o Dudu teve, sim, alguns lampejos, vamos dizer assim, de bom futebol com a camisa do Cruzeiro, né? Pensando um pouco no Atlético e no treinador, né, o Cuca, no histórico, né, do clube, no histórico dessa parceria, vamos dizer assim, de Galo e Cuca, né? Lembrando lá de 2013, o Atlético tem esse histórico de buscar jogadores que estão mal, jogadores que têm um renome, têm uma relevância no futebol brasileiro, mas estão mal, né, e meio que recuperar esse cara. Lá em 2013, se a gente for lembrar, teve o episódio do Jô, que estava muito mal no Inter, o Cuca aceitou, vamos dizer assim, que o Jô viesse para o Atlético, que ele virou titular absoluto, artilheiro de Libertadores, muito campeão por aqui, e não tem como a gente não mencionar o episódio do Ronaldinho, né? Pelo amor de Deus, não estou comparando os jogadores, Ronaldinho, nível, né, dos maiores da história, gênio, Dudu, bom jogador, nível futebol brasileiro, mas o contexto é sim comparável, os atletas não, mas o contexto sim. O Ronaldinho também estava saindo brigado de um rival do Atlético, claro que não era um rival direto, né, local como é o Cruzeiro, mas estava saindo brigado do Flamengo, tinha ido mal lá, ou, enfim, teve momentos altos e baixos lá, mas saiu pela porta dos fundos, e naquele momento ninguém no Brasil queria o Ronaldinho, né? Inclusive naquela ocasião o Cuca, que treinava o Galo, pediu a pessoas que trabalhavam com ele no clube para que fizessem um dossiê ali de tudo que a imprensa publicava, de tudo que as pessoas, né, do Brasil estavam falando sobre o Ronaldinho. Teve uma enquete lá do Globo Esporte na época, perguntando para todos os torcedores, né, dos grandes clubes do Brasil quem queria o Ronaldinho, ninguém queria, e o Cuca trabalhou com isso ali, mexeu com isso, pediu, né, fez esse dossiê, mostrou pro jogador quando ele chegou. O Cuca gosta de mexer com essa coisa do brio, né, do cara querer recuperar o seu futebol, provar para todo mundo que ele ainda tem condições de dar a volta por cima, etc. Então o fato do Cuca ter usado isso lá atrás e esse perfil, né, de ser um jogador badalado, campeão, que tá mal no clube anterior, que tá saindo pela porta dos fundos, ser um, vamos dizer assim, um modelo de atleta que o Atlético gosta de recuperar, é algo que pesa a favor e pode pesar a favor numa eventual negociação, que, repito, só pode acontecer caso o Dudu rescinda contrato no Cruzeiro. Pensando em atletas ex-Cruzeiro que vieram pro Atlético, né? A gente vai lembrar de alguns, o Guilherme Meia, por exemplo, mas esse não foi direto, né? Foi revelado pelo Cruzeiro, sai pra Europa, depois o Atlético contrata em 2011, mas o caso mais clássico, assim, que a gente lembra, né, de uma negociação direta ou de uma troca direta foi o Léo Silva, né? O Leonardo Silva
ídolo gigante da história do Atlético, autor do gol mais importante da nossa história centenária, fez exatamente esse movimento direto. Saiu do Cruzeiro com briga também, briga judicial. Ele tinha uma lesão, né, uma questão envolvendo a situação física do Léo. Ele acabou saindo do Cruzeiro com toda essa briga ali, veio pro Atlético de forma direta e virou ídolo aqui. Enfim, não preciso lembrar da história que o Léo construiu por aqui. Então, episódios recentes também respaldam o Atlético nessa movimentação, caso ela aconteça. Isso é importante também a gente contextualizar. E a situação da janela, né? Você pode estar se perguntando aí, tá, mas se o Dudu rescindir no Cruzeiro, se o Atlético chegar a um acordo com ele, quando que o Atlético poderia contratar, já que a janela está fechada? Existe uma janela que abre no dia 2 de junho, que é uma janela feita, inclusive, pensando no Mundial de Clubes, né, para os clubes que vão disputar poderem se reforçar. Então, no dia 2 de junho, o Atlético poderia fazer esse movimento de regularizar o Dudu. E aí, claro, tem um jogo só antes da pausa para o Mundial, que é um Atlético e Inter pelo Campeonato Brasileiro. Então, seria uma contratação, mas pensando, claro, no segundo semestre. O Atlético teria essa pausa aí de um mês, né? Como todos os clubes que não vão disputar o Mundial terão essa pausa de um mês para descansar e para recuperar e para treinar. Vai ser uma espécie de intertemporada. O Atlético teria esse prazo aí para, inclusive, aprimorar a condição física do Dudu, que estaria à disposição para esse segundo semestre. A gente está colocando tudo na condicionante, gente, porque, pelo amor de Deus, isso aqui é um vídeo só para explicar o contexto, o que existe de momento e a possibilidade caso esse tanto de coisa aconteça. Tem muita coisa que precisa acontecer para que isso seja realidade, mas basicamente essa situação, dia 2 de junho seria a regularização, a partir de dia 2 de junho a regularização do Dudu, caso essa negociação aconteça. Agora vamos falar de dinheiro, né? Pelo que a gente sabe, o Dudu ganha aí, vamos colocar 1,7 milhão de reais mensais no Cruzeiro, pouco mais de 1,5 milhão por mês. Esse é o valor que a imprensa que cobre Cruzeiro, né, publica, que é o salário mensal do Dudu ali. Vamos fazer uma conta de padaria aqui, tá? Vamos supor que o Cruzeiro acabe fechando, pagando esse valor da multa rescisória aí. A gente vai partir desses 30 milhões, que foi o que o Curi pediu, pode ser que feche um pouquinho menos, mas vamos fazer uma conta em cima desses 30 milhões aí. O Cruzeiro quer ficar livre do Dudu, se livrar desse salário milionário aí, pagou os 30 milhões. Pensando nesses 2 anos e meio de contrato que o Dudu ainda teria pela frente com o Cruzeiro, se a gente diluir aí 30 milhões de reais em 2 anos e meio, a gente tá falando de 1 milhão de reais por mês, né? Caso o Dudu feche com um novo clube, não necessariamente o Atlético, mas vamos supor, o Cruzeiro pagou 30 milhões, o Dudu fechou com um novo clube para ganhar 700 mil no novo clube, que é um salário alto, claro, mas bem mais baixo do que 1 milhão e 700, quase 2 milhões de reais, o Dudu teria, ainda assim, esses 1.700 ou quase 2 milhões de reais por mês nos próximos 2 anos e meio. Então isso é um cenário que para o atleta pode fazer sentido. Muita gente fala, pô, mas o Dudu vai aceitar sair de um lugar que ele tá ganhando quase 2 milhões para ganhar 700 em outro lugar? Mais uma vez, não necessariamente o Atlético, depende muito desse acordo para a saída dele, né? Então, pode ser que para ele não mude muito a situação financeira, a realidade financeira, fazendo essa troca, dependendo de como for o acordo para a saída. E muita gente também falou a questão, né, do posicionamento do Cruzeiro nessa possível rescisão, inclusive lembrando do caso Fred. Não tem como não lembrar também, foi um caso de um jogador também renomado que saiu de um rival direto para o outro. No caso do Fred, saiu do Galo direto para o Cruzeiro e teve toda aquela confusão. O Atlético colocou uma multa no contrato, que se o Fred fosse para o Cruzeiro diretamente, né, ele, Fred e o Cruzeiro, como, né, solidário à dívida ali, tinham que pagar um valor milionário, etc. Deu aquela bagunça toda e muita gente, pô, o Cruzeiro vai fazer isso também. Importante a gente contextualizar que tem algumas diferenças nessa situação. Primeiro, o Fred, ele não tinha nenhum imbróglio público com o Atlético naquele momento. Nós estamos falando ali da passagem de 2017 para 2018. Ele era jogador do Atlético e tinha mais 1 ano de contrato. O contrato dele ia até o fim de 2018. Ele recebia, claro, um salário alto no clube, mas ele tinha 1 ano de contrato, não tinha brigado com ninguém, era jogador do Atlético e uma nova diretoria assumiu no Atlético e queria reduzir os custos, né? Então chamou o Fred para uma negociação e quis ali chegar a um denominador comum para que houvesse essa rescisão. Como o Fred tinha propostas para jogar em outros clubes e acabou indo para o Cruzeiro para ganhar mais do que ele ganhava no Atlético, era algo interessante para os dois lados, né? O Fred queria rescindir, o Atlético também queria rescindir para diminuir os custos, então houve um poder de barganha, vamos dizer assim, dos dois lados, e o Fred acabou aceitando rescindir aquele contrato, colocando a multa que o Atlético impôs para evitar que ele fosse diretamente para o Cruzeiro, depois daquela bagunça toda, foi parar na CNRD, essa história que a gente já conhece. No caso do Dudu, tem uma diferença substancial, que é, o Dudu tá brigado com o treinador, todo mundo sabe, tava até ontem treinando separadamente, né? E
tem mais 2 anos e meio de contrato. 2 anos e meio de contrato, recebendo uma milha e pancada, quase 2 milhões por mês. Então isso é uma diferença substancial, porque o Dudu nesse momento tem um momento de barganha muito grande e o Cruzeiro não. Porque se o Cruzeiro fala assim, não, mas eu só vou rescindir com você se eu colocar essa multa, essa condição, o Dudu pode muito bem falar, então eu não vou rescindir, beleza, eu tô aqui, eu ganho quase 2 milhões por mês, tem mais 2 anos e meio de contrato, para um atleta de 33 anos, ele tá numa situação contratual muito confortável, né? Então hoje, pensando em dinheiro, é muito mais interessante para o Cruzeiro rescindir o contrato e ter, né, se livrar dessa grana, porque pensa aí, 1 milhão e 700 por mês para mais 30 meses que tem de contrato, dá muito mais do que os 30 milhões que o Curi está pedindo. Então para o Cruzeiro rescindir, considerando esses dois cenários aí comparados, seria uma economia, né? Ou seria uma redução de prejuízo, redução de danos, vamos dizer assim. Então o Cruzeiro tem pouco poder de barganha, e o Dudu tem muito poder de barganha para não permitir, vamos dizer assim, que algo como uma multa dessa aconteça, né? No frigir dos ovos ali, no fim do dia, o Atlético manifestar, mesmo que indiretamente, né, esse interesse no Dudu, ou seja, a gente está publicando aqui, vários outros colegas, a informação que é real, que o Atlético tem interesse, que o Cuca gosta, que quer contar com ele, acaba complicando diretamente o rival, porque o rival sabe que qualquer um dos cenários ele tem um certo risco. Se o rival falar, não, então nós vamos reintegrar o Dudu, ele continua aqui, pode continuar nesse relacionamento ruim com o treinador e o Cruzeiro tendo que pagar 1.700 todo mês. E se o Cruzeiro falar, não, beleza, eu vou ceder, vou rescindir, vou pagar uma multa aqui pro cara, não a multa total, mas vou pagar uma multa, o cara pode ir para um outro clube, inclusive pro rival, e voltar a jogar bola. Então é um cenário que o rival de fato tá numa sinuca de bico nesse momento, e o Dudu, claro, nesse meio do caminho aí, espera para ver o que ele vai seguir, né, para qual rumo que ele vai tomar na carreira dele. Dito tudo isso, feito esse contexto, essa contextualização de tudo que tá acontecendo, vamos entrar aqui na parte opinativa do vídeo, tá? Cara, vamos lá. Primeiro, já vou aqui pedir para que a gente tenha um debate minimamente educado aqui, né? Pode discordar, pode concordar, mas entenda que isso é a minha opinião, né? Ninguém direcionou a minha opinião, você tem que achar isso, tem que achar aquilo. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu cubro o Atlético de uma forma totalmente isenta, né? Eu não tenho nenhum relacionamento com ninguém do clube, eu não tenho nenhum patrocinador que tenha a ver com o clube. Então, assim, eu falo aqui, como dono do canal do Frossar, aquilo que eu penso sempre foi assim, quando é crítica, quando é elogio, é elogio. Quando eu vejo que o Atlético está fazendo um movimento que faz sentido, eu endosso esse movimento. Quando eu vejo que está fazendo um movimento que não faz sentido, eu critico esse movimento, enfim. E vai ser assim, mais uma vez, como sempre foi, né? Assim comigo e com toda a equipe aqui do canal do Frossar. Então, só pedir essa razoabilidade aí na gente, para todos nós, na hora da gente ter esse debate, né? Cara, considerando o atual elenco do Atlético e um cenário que o Dudu viria ganhando um salário normal, ou seja, inferior a R$1 milhão por mês, um salário decente, eu sou a favor da contratação. Caso o atleta rescinda no Cruzeiro e venha, né, sem o Atlético fazer um investimento para contratá-lo, isso está fora de cogitação, obviamente, e com valor salarial ok. O Dudu tem 33 anos, não é um jogador jovem, é verdade, mas também não é um cara que tá parando esse ano que vem. Ainda tem lenha para queimar, é um atleta que o treinador conhece e é melhor tecnicamente, acho que isso todo mundo concorda, do que todos os jogadores que a gente tem para lado de campo. É claro que, como eu disse nesse vídeo, o Cuca tem a ideia de usar o Dudu como um meia, então ele seria um cara para jogar, de repente, onde joga o Scarpa hoje, o Scarpa poderia ser deslocado para o lado, ou os dois jogarem juntos, aí como que é o encaixe desse time na cabeça do Cuca, desse possível time, né, desse suposto time, eu não sei. Mas a gente trouxe a informação, de fato o Cuca pensa nele por dentro. Mas, cara, o Dudu é mais jogador do que alguns, para não dizer todos, que estão aí do meio campo pra frente no Atlético, com exceção, claro, do Hulk, o Scarpa também, que é muito bom jogador, mas os caras que jogam na beirada, o Dudu é mais jogador que todos eles, na minha opinião. Então, assim, considerando essa carência, considerando esse contexto que seria para o Atlético um contrato normal, um contrato não tão de risco, pensando em valores, né, e pensando na situação contratual que ele sai, né, do clube anterior, eu sou a favor da contratação apenas nesses moldes. Eu acho que é um jogador que existe uma chance considerável de ele recuperar um bom futebol e ser útil dentro do campo, né, sem contar, claro, a parte da brincadeira, zoação com o rival que vai acontecer. Se o Dudu vai pro Atlético e começa a jogar bola, enfim, é um prato cheio pro atleticano
né, brincar com o rival e tal, enfim, como aconteceu com outros atletas, como o Léo Silva que a gente mencionou, mas não por isso. Isso é o menor dos argumentos, principalmente na questão campo e bola, sendo uma contratação sem custos para o Atlético e com um valor salarial normal, dentro do parâmetro que os outros jogadores recebem, eu acho que faz sentido e eu acho que ele poderia sim agregar dentro do campo, porque já mostrou aqui e ali que não acabou completamente o futebol dele, né? Vem de imbróglio no Palmeiras, de imbróglio no Cruzeiro, mas eu acho que não é um jogador que acabou pensando em desempenho, que não tem mais futebol, que não vai mais jogar nunca mais na vida. Eu acho que seria uma contratação arriscada sim, como são várias outras, mas que tem alguma lógica e pensando esportivamente faz sentido. Vamos, claro, monitorar aí os próximos passos, ver se isso vai acontecer, ver se o Cruzeiro vai, né, preferir ficar com o jogador pagando essa enormidade de salário que paga para ele, com esse contrato longo ainda, pode ser que seja esse o caminho, o cara voltou a treinar, pode voltar a jogar, isso aí não vai passar de uma possibilidade, como essa negociação da rescisão pode evoluir, podem chegar a um denominador comum, Cruzeiro e representantes do Dudu, e ele pode pintar no Galo, como pode pintar no Grêmio, como pode pintar em outro clube brasileiro ou até do exterior. Os próximos capítulos vão dizer qual que será o futuro do Dudu e a gente vai estar aqui sempre trazendo o que a gente tem de informação e opinando também sobre todos os movimentos que envolvem o nosso gigantesco Clube Atlético Mineiro, beleza? Tamo junto, muito obrigado aí pela companhia, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa a sua opinião aí nos comentários, eu sei que é um assunto polêmico, que vai gerar muito debate, né? Sem dúvida nenhuma, não é uma negociação que, assim, vai haver uma unanimidade, todo mundo quer ou ninguém quer. Acho que vai haver aí uma boa discussão aí nos comentários e me conta aí os seus argumentos, por que você acha que vale, por que você acha que não vale. A gente segue trocando ideia. Saudações atleticanas e até o próximo vídeo.